Olá, boa tarde André, Andreia, professora Elaine. Então, hoje nós vamos dar sequência à nossa atividade. Então, o primeiro vídeo nosso, que nós falamos sobre os elementos da comunicação, e dando continuidade, hoje nós vamos falar sobre as funções da linguagem, que no caso, o conteúdo sobre os elementos da comunicação, eles são importantes para que vocês consigam compreender, então, as funções da linguagem. Professora Elaine. Boa tarde, professora Rosa, boa tarde aos alunos que estão aqui participando conosco. E, como já havia dito, professora Rosa, nós vamos hoje explanar um pouco sobre as funções da linguagem. Vamos colocar aqui para vocês, rapidamente, o roteiro que nós vamos seguir para que vocês possam melhor compreender. São 6 funções. Nós vamos deixar por último a função referencial, que é a função que vamos dar uma ênfase maior, porque vocês vão precisar entender de uma forma mais detalhada, visto que é a função que vai atender ao trabalho que nós vamos desenvolver, ao telejornal, tá? Então, fiquem aí, prestem atenção em toda a explanação, mas saibam que, ao final, nós vamos detalhar um pouco mais sobre a função referencial que vai ao encontro do nosso trabalho. E como nós estamos, professora Elaine, com o André e o Andrei, vamos ver se eles lembram quantos são os elementos da comunicação e quais são? Vocês lembram? Sim, lembro bem. São 6 elementos da comunicação e eu vou explicar bem rapidinho cada um deles. É o emissor, aquele que emite a mensagem, o receptor, que é quem recebe a mensagem, a própria mensagem, que é o objeto utilizado na comunicação, é o conteúdo, né? O código, que representa um conjunto de sinais, que é o utilizado para transmitir a mensagem. O canal de comunicação é o meio no qual a mensagem é veiculada, e o contexto ou referente é do que se trata essa mensagem que está sendo ali comunicada. Ótimo, isso mesmo, Andrei. E esse processo comunicativo, professora Elaine, acredito que é importante nós falarmos um pouquinho sobre ele, o quão é importante. Sim, a comunicação em si, todo ato de comunicação, ela tem uma intencionalidade. Nós nos comunicamos já com uma intenção. E quando nós temos essa intenção bem definida, é mais fácil para que nós consigamos atingir o nosso objetivo enquanto falantes, nos comunicar, tanto na linguagem falada como também na escrita. Então, entender esse processo das funções da linguagem é essencial para que nós consigamos nos comunicarmos de forma eficiente. É isso aí. E o que vocês relembraram a respeito, né, dos elementos da comunicação, então, dependendo da ênfase em um determinado elemento, nós temos as funções da linguagem. Lembrando, né, que às vezes em um mesmo texto poderá existir mais de uma função, mas há aquela, né, professora Elaine, que predomina, que se destaca. Isso. Então, vamos a alguns exemplos? Vamos começar pela função emotiva, pode ser? Pode. Então, nós temos aqui a função emotiva, como vocês observam, ela vai ter destaque em quem, André, Andrei? Quem vai se destacar? A ênfase é em quem? No emissor. Então, quando a ênfase for no emissor, isso mesmo, nós teremos a função emotiva ou expressiva. Vamos ver um exemplo? Nós temos esse fragmento aqui de um poema. Quem quer ler? Andrei, leia aí, por favor. O título e os versos é um fragmento. Ok, silêncio 1. Só sei que o silêncio fala. Queria nesse instante sentir o calor dos teus braços. O calor dos seus braços. Em profundo silêncio. Isso. O André, você consegue ali destacar se a ênfase, onde que está o emissor?
Eu acho que na primeira frase ali já dá de perceber que o emissor está tratando é uma função emotiva, por causa que ele está dando a sua opinião, ele está se expressando. A presença, né, isso. Só sei, então quem? Eu sei, né? Então Eu essa sei, ênfase no isso. emissor. Professora Elaine, você quer fazer mais algum comentário em relação a essa função ou podemos seguir? Podemos seguir. Depois vocês terão esse material, ele estará disponível para vocês. Aí nós temos uma outra função. Qual é, André? É a função conativa, que ela utiliza vocativos, né, pontos de exclamação, e geralmente essa função são aquelas que eles utilizam em propagandas, que é tipo compre, 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 com uma forma de hipnose, para fazer com que a pessoa que esteja vendo vá lá e compre, realmente. E nesse caso nós temos ênfase em quem? No receptor. No receptor. Vamos ver um exemplo? Então nós temos aqui como aparece, né, nos slides, as propagandas, às vezes algum discurso. Olha o exemplo que nós temos aqui. Andrei, fale sobre a propaganda. Você Sim. visualiza aí a... Sim, consigo ver perfeitamente. Uhum. Então, eles usam ali o intuito de convencer o leitor, a questão de um problema que é apresentado pela sociedade para as pessoas que têm ali o dente amarelo, que não é muito bonito. Então, eles apresentam uma solução para convencer o leitor a comprar a pasta, dizendo que essa pasta soluciona completamente o problema de você ter os dentes amarelados. E com isso convence, né, o receptor. E faz com que a pessoa fique interessada, pense, tipo, vou comprar a pasta para ver se é verdade, né? Então, isso é bem comum nas propagandas. Ótimo. Alguma dúvida aí? Podemos prosseguir. Aqui vocês têm mais alguns exemplos. Depois vocês, como nós já falamos, vocês terão o material. Professora Elane, você quer falar um pouquinho a respeito dessa próxima função? Assim, agora nós temos a função fática. Se vocês forem observar, olhar no dicionário, o próprio sentido da palavra fática ou fático quer dizer ruído. Então, uma forma fácil aí de vocês compreenderem essa função é pensar que como que esses ruídos estão atrelados à comunicação. É no sentido de palavras que possam chamar a atenção do receptor, trazendo esse receptor para a conversa, para o seu texto. Enfim, ali diz assim, olha, tem como objetivo prolongar ou não o contato com o receptor, ou testar a eficiência do canal. Por exemplo, quando você está em conversa com alguém e você percebe que está havendo um distanciamento e você quer chamar a atenção dessa pessoa, você pode falar assim, hein? Pode deixar ali, professora Rosa, no exemplo. Esse ele está chamando a atenção do receptor para a sua conversa. Aqui nós temos um outro exemplo, por exemplo, na questão de uma chamada telefônica, a palavra alô. Essa palavra alô, qual que é a intenção dela? É chamar a atenção de quem está ali do outro lado. Então, função fática é todo mecanismo utilizado como elo de ligação ou distanciamento entre emissor e receptor. E é uma função que nós usamos bastante, professora Elane, no dia a dia, até agora. Se nós perguntarmos, entendeu? André, entendeu? Então, às vezes, os professores, eles, né, às vezes não sempre, é uma função bastante utilizada em sala de aula. Está presente. Vamos prosseguir? Alguma pergunta até aqui? Chegamos, então, na função fática. O que será que é a função fática? Ela é centrada em qual elemento? Está aqui, ó, qual é? André? No código. É centrada no código.
Então, quando nós temos uma linguagem, que a linguagem explica a própria linguagem, nós temos a função metalinguística. Até a professora Elane, ela fez um comentário, não sei se é um exemplo que você pode falar novamente, professora. No início, lembra que você comentou? Ah, sim. Então, como? Antes da nossa gravação, você fez um comentário que eu achei bastante interessante a respeito da função metalinguística. Tem vários exemplos. Vocês podem observar até dos rótulos em leite ou outros produtos que no próprio rótulo traz uma imagem que parece que aquela imagem não tem fim, que dentro dela retrata ela própria. Ou seja, é um exemplo de metalinguagem. Quando nós utilizamos a linguagem para explicar ela mesma. Outro exemplo, você vai produzir um texto e nesse texto você vai explicar o que é um texto. Então, é um texto explicando o texto. Aqui nós temos um exemplo, olha, a linguagem não verbal explicando a linguagem não verbal. O que é linguagem não verbal? Eu explico por meio aqui da fotografia, dentro da própria foto. Essa é a função metalinguística. Outro exemplo muito bom é a linguagem utilizada no dicionário. Como acontece? O termo explicando ele próprio. Nós temos aí, então, dentro do próprio dicionário, o que? A predominância da função metalinguística. Entenderam? Nós temos esses slides, temos outros slides também com vários exemplos, mas se vocês não entenderam, podem perguntar. Está claro? Ou se quiserem também dar um exemplo, se tem um exemplo também para colocar. Se quiserem perguntar. Eu queria dar mais um exemplo, que, por exemplo, as gramáticas também usam essa função, porque elas explicam a própria gramática como a gramática, então, tem essa questão de explicar uma coisa usando ela mesma. Nos cinemas também, né, prof? Nos cinemas, no cinema, que eles fazem um filme sobre o tema cinema. Ou então em um poema, que eles, no próprio poema, eles vão explicar o que é um poema. Isso. Excelente. Olha, eles estão brilhando. Certo? Então, vamos dar sequência. Nós temos mais uma função, a função poética. A função poética, ela é centrada em que, meninos? Em que, André e Andrei? Centrada na mensagem. Na mensagem, como está bem claro aqui, né, o objetivo de trabalhar as palavras artisticamente, então ela vai trabalhar a questão da estrutura, a poesia, ela traz, né, essa função, palavras no sentido conotativo, ou seja, a linguagem figurada, ela dá margem para mais de uma interpretação, até o poema que nós trouxemos como função emotiva, há várias leituras, há várias interpretações. Então, vamos ver aqui o exemplo que nós temos. É do João Cabral de Melo Neto, o poema Tecendo Amanhã. Então, veja a questão da estrutura, a presença, né, da linguagem literária. Temos aqui um outro poema também. Esse é do Drummond, né, professora? Sim. Não, Flor Bela Espanca. Flor Bela Espanca. Já tem um outro, acho que do Drummond. Parecido com o Drummond. Acho que é Amor, de repente é uma intertextualidade, não sei. Alguma pergunta em relação à função poética? Aí nós vamos, então, agora voltar lá na função que a professora Elane comentou. Qual é? Vocês lembram? Função? Aqui. Qual é a função? Função referencial ou denotativa. Elaine, você fez alguns comentários no início a respeito dessa função com o trabalho que eles terão que realizar, que é o telejornal. Sim, é interessante agora pegar também o gancho da última explicação, que foi sobre a função poética, e os elementos ali destacados são totalmente o oposto do que nós vamos ver aqui nessa função referencial,
Porque se vocês bem estão lembrados, na função poética, a professora Rosa destacou a questão da linguagem conotativa, a questão de ter essa obrigação de passar uma mensagem que dê para ser interpretada de diversas formas. Ali fala, ó, ela tem que ter mais de uma interpretação. Já na linguagem referencial, é o que nós queremos destacar para vocês, que é a linguagem que precisa prevalecer dentro do trabalho que nós vamos realizar, que é o telejornal, ela já predomina o quê? A linguagem denotativa, que é o contrário da linguagem conotativa, que é aquela linguagem com vários sentidos. A linguagem denotativa, ela precisa passar um único sentido. Ela não pode, de maneira alguma, dar margem para que o emissor tenha uma segunda interpretação do que você está querendo. Por isso que na hora do planejamento, de pensar o que eu quero transmitir, vocês já precisam fazer essa elaboração de modo que a sua intenção, a intenção do grupo, ela seja atingida por meio de uma linguagem simples, uma linguagem clara, de uma linguagem que tenha essa preocupação da sua mensagem chegar ao receptor de uma forma que não aconteça nada com ela no meio desse caminho. Não pode ter ruídos aí. Ela precisa chegar de acordo com a sua intencionalidade. É uma linguagem informativa. Então, quando eu preciso passar uma informação para alguém, essa informação precisa ser clara, porque eu não informo causando dúvidas. Não é assim? Por isso que eu tenho sempre que ter em mente a questão dessa linguagem bem objetiva mesmo. Aqui nós temos ali falando, prevalece a terceira pessoa do singular. Eu não estou aqui dentro dessa linguagem querendo expressar os meus sentimentos, mas eu preciso pensar num todo, numa ideia conjunta, né? Então, nós precisamos realmente estar atentos a todos esses elementos e colocá-los de uma forma eficiente dentro do nosso trabalho. Se a professora Rosa quiser acrescentar mais alguma coisa, aí nós vamos dialogando. Eu acredito que o principal Até é ali isso mesmo, que você falou, professora Elaine, e a respeito também ao que vocês, bem claro aqui, usadas nas notícias de telejornal, Isso. livros científicos, os textos instrutivos. Então, quando nós temos um manual de instrução, ele só quer informar o que está ali, ele não vai trazer algo a mais. Então, por isso que é a função referencial. Mas ficou super claro, né, o que a professora Elaine falou. Agora, eu não sei se vocês estão com dúvidas. Aqui nós temos um exemplo eu só vou contextualizar, pode até passar, professora Rosa. A questão desse exemplo é só para que nós tenhamos nos lembramos da questão de que a nossa comunicação em si, ela tem essa intencionalidade, que vocês, ao elaborarem esse trabalho, pense na intenção do grupo. A primeira coisa é essa. O que vocês pretendem? O que nós pretendemos? Então, de acordo com essa intencionalidade, que nós iremos trabalhar essa linguagem para que nós possamos chegar ao objetivo. A primeira coisa é pensar na questão da intencionalidade mesmo da comunicação. Certo? Alguma pergunta? Andrei, ficou claro? Eu acho que tá bem claro, professora, ficou bem explicado, acho que deu para entender, os exemplos foram bem explicadinhos também. André? Exato, eu acho que na fala da professora foi bem explicado e não tive dúvidas quanto a isso. Certo, então vamos, já que vocês entenderam, né, vamos encerrar ali essa nossa atividade e depois vocês podem visualizar os slides, eles, como nós já falamos algumas vezes, eles estarão disponíveis para vocês.
Então, até mais, e obrigada pela participação, André, Andrei, que foram os nossos parceiros, né, professora Elaine? Sim, obrigada aos alunos que estão aqui participando. Eu acredito que vai ser bem produtivo em assistir ao vídeo para produzir realmente um material de acordo com o que está sendo solicitado. Foi um prazer.